É osso, né, meu? Falar em Red Pill, os Red Pill tão puto com você, né? Então, Nossa, tem vários vídeos de Red Pill te respondendo aquele... Quando você tava com a Amanda aqui, que você chamou de inferno, não sei o que, eles estão muito bravos com você. mas por quê? Inclusive aquele do Redcast tomou como algo pessoal. Falou, eu nunca falei do Renan, até o Arthur vem aqui. Mas por que, Ele pessoal, falou nunca dos falei Red dele? Pill, porque você falou de Red Pill, ele é Red Pill. Tá, deixa eu entender o negócio. Ó, entrou o Cé. Pedro, bem-vindo ao clube. Você acabou de receber Renan uma Vitoriano. revista Valete e um presente misterioso que vem a ser uma camisa da Casa Esparta, da Academia MBL. Bem-vindo ao clube, então você ganhou ela e a Valete, tá? Você ganhou os dois. Parabéns, tá terminando, hein? Terminando. Deixa eu explicar o negócio. Eu fui muito duro com essa galera. E se tem uma coisa que eu posso colocar aqui que eu sou talvez injusto. Talvez injusto. E eu digo talvez porque talvez eu não esteja sendo injusto. É que eu não conheço tão bem essas nomenclaturas e eu não sei separar muito bem o que é um incel de um red pill. O que eu sei é que existe, vamos dizer aí, uma bolha que eles se cruzam. Em que a galera trata mulher como seres unidimensionais. Eles usaram isso também. Eles falaram que você foi unidimensional com os Red Pills também. Caramba, não, mas vamos combinar. E foi. Mas não fui. Não fui porque assim, este meme é recorrente. É. Este meme é recorrente. Este meme é em si uma interpretação unidimensional, vamos dizer, de seres humanos muito complexos. As mulheres são seres muito complicados pra gente colocar aqui que, vamos dizer, a perspectiva delas é uma perspectiva una. Vá, case virgem, e cuide de casa, e se vista com vestidinhos de threadwife, com florzinhas, e esteja muito feliz. Não é assim que a banda... Não foi nem assim ao longo da história da humanidade. E eu sei que aí eu fui entrando nesse mundo, porque eu vejo, eu acompanho. Eu acho que tem coisas interessantes em termos de análise, muito realista que eles fazem. Tá? Mas eles pecam muita coisa. Essa análise unidimensional, vamos dizer assim, a falta de generosidade em entender o outro lado faz com que o entendimento fique polarizado, bobo, tá? Então, o lance, assim, eles têm uma visão idílica de um período que é uma coisa, vamos dizer, comum a todo mundo que entra com uma doutrina meio apocalíptica. Uma visão idílica de um passado em que as mulheres eram puras, né, vilarejos, camponeses. Gente, vai ver o que era um vilarejo na antiguidade. As mulheres eram todas muito, muito robustas, né? Tinham que cuidar, todas elas trabalhavam no campo, a vida era dura. Não era o inferno que também vendiam, né? A vida da antiguidade não era infernal, como as pessoas pensam. Mas não era essa visão idílica que eles tinham. E eu vejo que a galera cria um recorte de um certo tipo de vida, especialmente nos Estados Unidos, especialmente no Ocidente, ali começo do século XX, especialmente até os anos 50, com, vamos dizer, um residual que vai dos 60 até hoje, dos anos 60 pra cá, do papai, mamãe, filhinhos, papai sustenta a família, ele trabalhando, a mulher fica em casa. Cara, não era assim na antiguidade não, cara. Não era assim. Conheci e tal. Calma. As coisas eram diferentes no passado e as coisas, infelizmente, se transformam muito rápido na pós-modernidade. Então não dá pra você pegar, vamos dizer, uma fotografia de um determinado momento histórico e achar que aquilo era um passado idílico e que o resto é apenas uma deturpação. Renan, as coisas se alteram. Você tá de castigo por 30 segundos. Foi. E outra coisa, Renan Santos. Eu vou ficar aqui só um pouquinho, porque o Renan precisa tratar uma coisa urgente aqui. Ele vai ficar sem áudio e sem câmera por um tempo. Deixa eu ver se já foi. Vocês viram que eu tô com a camiseta do Dragon Ball? É o meu pijama, na verdade. Foi? Voltamos. Renan Santos, mais uma coisa. Mas ele defendeu a Amanda também. Falou que a Amanda não é uma conservadia e uma feminista sexta onda, porque a Amanda ela não tinha essa vida. Porque eles falam da mulher que tinha uma vida que quer aproveitar o feminismo, de liberdade sexual, blá blá blá, chega nos 30 e poucos, quer aproveitar vamos dizer, o casamento tradicional. Não é o caso da Amanda. Pausa. E se fosse? Vamos lá. Aí se fosse, eu sou da geração millennial, tá, galera? Olha só. Você também é um millennial. Sou. A nossa geração toda acreditou nisso enquanto perspectiva, porque eles são filhos da geração da revolução sexual.
praticamente nenhuma menina normal da nossa geração, nenhum rapaz, você sabe disso, Júnior, acreditou na ideia de que todos na geração millennial se casariam virgens. Não existia isso. Não, ninguém acreditou nisso. Ninguém acreditou que... Porque assim, pinta-se uma caricatura. O que todo mundo imaginava? Existe um período que a menina tá solteira, começa a namorar, tal, tenta arrumar um cara. A nossa geração foi criada assim. Esse é o normal pós-revolução sexual. Da geração dos nossos pais, dos anos 70, 80, 90, 2000, tá? O que houve, eu acho que por conta da tecnologia, foi um choque agora com, vamos dizer, as facilidades, especialmente das gerações mais novas, geração Y, geração Z, com o uso da tecnologia. E agora esse choque que começa a ter, em que, especialmente as mulheres da geração Z começam a ficar mais velhas, elas se deparam, vamos dizer, com eu vou usar agora os termos deles, né? Uma espécie de uma desvalorização no mercado sexual. Mas não só isso, elas querem casar, elas imaginavam que esse era um ciclo natural. Porque esse ciclo, em certa medida, foi o mesmo ciclo da geração dos meus pais. A pessoa vai e tal, conhece alguém com 20 e poucos anos e tal. Agora, atribuir isso como se fosse se não um cálculo. Tipo, o Glaucio, bem-vindo ao clube, tá? Eu já vou pegar o seu presente. Mas isso é um fenômeno que existe mesmo. Que perde valor no mas mercado lógico, sexual. Eu não tô falando da perda de um valor. Eu tô falando de a ideia de uma perfídia. Tipo... ela planejou quando ela tinha 15 anos. Eu vou ser puta até os 30 curtir muito e vou casar. Não é isso. O que havia era um senso comum de uma forma de se conduzir. E aí a galera demoniza. Mas calma, o pacto social desde a revolução sexual foi mais ou menos esse. O pacto social para homens e mulheres foi mais ou menos esse. Não sei do que vocês estão falando. Tô errado, Júnior? Não, e até porque essa crise que eles ficam falando não era tão acentuada naquela época e já tinha esse tipo de pensamento. Não era que nem hoje as pessoas não transam, as pessoas não estão transando menos, vamos dizer assim. Não era tão grave. E já tinha essa perspectiva de liberdade sexual. Sim. Então não é esse o problema também de que as pessoas não estão transando. Sim, o lance assim, há coisas novas que estão acontecendo. E ainda há um problema. Esse é um problema jurídico interessante que alguém precisava metrificar. E eu sugiro que essa galera metrifique. Porque naturalmente, eu acho que essa galera, eles acho que chamam de manosfera, não sei o nome, é manosfera? O quê? É a esfera que tem céu, red pill, toda essa galera. Eu acho que essa galera é mais honesta do que feminista. Sim. Eles são mais abertos ao papo do que feminino, claramente. Eles tinham que fazer um levantamento para entender os problemas dessas leis, que eles chamam leis anti-homem e tal, sobre, por exemplo, homens que abandonam mulheres. Porque assim, existe assim, as leis são feitas para mulheres aproveitadoras tomarem suas coisas. Existem esses casos? Existem. Agora, para mim é muito mais comum o cara que vai, embucha e some. E não é nem que ele some, ele sumiu. Vai, embucha e ele não paga nada. E fica por isso mesmo. Mas eu vou discordar de você. Não. Eu vou discordar de você. Nesse caso eu sou red pill. Nesse caso eu sou red pill, assim, uma coisa... Você prender, por exemplo, esse negócio de não pagar pensão deve ser prisão. Isso é o maior absurdo que existe, cara. Isso assim, se eu tivesse poder pra mudar isso, na hora, pá. Como é que pode, tipo, o cara não conseguir pagar a pensão e ele vai preso? Sim, você pode ter discussão sobre tudo isso. Eu tive que pagar, sabe? Eu tive esse fantasma sobre mim. É que assim, o Junito... Esse fantasma sobre mim? O Junito, tudo bem, Junito, mas você acha um absurdo? Porque você é um cara que pode ter se deparado com esse problema que se chocou contra você na sua vida, e você, como um sujeito de boa fé, acha injusto que você, dotado de boa fé, possa ser atingido por uma coisa tão grave. E isso pode acontecer. Isso causa as mulheres... Isso causa as mulheres tratar assim, de forma ameaçadora. Não. Pode ter. Pode você vai ter, pagar isso, senão pode vou mandar ter. te Sim, prender. tem. Agora, a quantidade Isso de homens que adotam. Cara, olha só, o lance é a quantidade de homens que se valem desse determinado pacto social, das liberdades sexuais, embucha e sai fora, e não quer ter responsabilidade. E as famílias das mães cuidam dessas crianças. Isso é gigante, isso é colossal. Mas o que está acontecendo hoje? Quem está se aproveitando desse tipo de coisa? São os homens ou as mulheres estão se aproveitando desse tipo de coisa? As mulheres estão se aproveitando desse tipo de coisa. Não, você ouve dessas histórias, Júnior, porque essas histórias sobre mulheres tomando coisa dos caras, isso acontece com caras que têm grana. E existe esse caso, pra mim, incomparado, Júnior. Aquela advogada que fica tratando de... Eu sei que tem aquela advogada, Júnior, mas eu tô falando de Brasil profundo. Eu tô falando, sabe o Brasil que votou no Lula? Sabe aqueles 50 milhões de votos? Sabe as mães solo que o Janone Santos fala?
Vamos falar aqui. Sabe a mãe solo que o Janones fala? A mãe solo, as que pegam bolsa, não sei o quê. Tem um pai ali que também não foi muito valoroso, né? Vamos combinar. Pô, se uma menina vai lá num baile funk durante 2 meses... Não é só no baile funk, Júnior. Isso é um estereótipo. Não é estereótipo. Então pera um pouquinho. O cara fez, ela fez, mas a culpa é só dela porque foi no baile funk. Às vezes ela nem sabe quem é. E ele também. Às vezes Como ele você vai também culpar do foda-se. cara que fugiu ou saiu no... Mas pera um pouquinho, então você tá colocando o cara numa posição de um, Você nem sabe. um inimputável. Não, o cara não existe. Como ele existe? O cara existe. O cara tem não um existe, CPF. se ela não sabe quem que é. Eu tenho um espermatozoide mágico? Pô, a menina que engravidou no baile funk, ela nem sabe a cara Não é no do baile cidadão. funk só, cara. Para assim, você tá usando só exemplos anedóticos. Tem a garota conheceu o Renan, cara estudava com ela, ficou Renan. grávida, o cara não vou pagar nada. Eu tô Renan, duro, o cara é um quebrado. E vai Você ficar por isso precisa casar, mesmo. cara, você precisa casar, Não velho. preciso, eu tô Você dando um precisa exemplo aqui, Júnior, que é um exemplo clássico, porque esses exemplos estão nas milhares de varas de família que tem pelo Brasil, e eles são mais comuns do que os casos de mulheres que usam a legislação, que é absurda, pra dar golpe. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Brasil é Hoje, muito do jeito que complexo. tá hoje, do jeito que tá hoje, é mais fácil a mulher se aproveitar da legislação, não o homem. O homem não tem direito a Olha, nada. Vamos lá, deixa eu explicar. Nada. Acho que você não tá entendendo, Júnior. Essa legislação nossa, bizarra, e ela é bizarra. É bizarro. Por que ela é bizarra? Porque você tem 2 Brasis. E isso, eu acho que isso aí serve pra muita coisa. Você tem um Brasil que é um país desigual. É um Brasil que as pessoas têm um entendimento maior das coisas. E essa legislação é bizarra. Realmente. A pessoa... Saiu agora uma decisão aí que... Se a menina nem mora com o cara, tal, passou 2 semanas na pandemia no apartamento do cara, não, como é que é? União estável. O negócio da união estável é bizarro. Tem vários, é bizarrice pura. As legislações que passam pra ferrar homem são absurdas. Agora, as pessoas esquecem do outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda é o lado que, por exemplo, surge o Janones, surge essa agenda de mãe solo. Que são, basicamente, as mulheres que não é santa, ninguém é santo. Mas a mina que vai, tem o cara vai, come, se tinha namoro, se não tinha, se foi no funk ou não foi no funk. É que eu não gosto de pegar o exemplo anedótico. Sim, tem milhares de mulheres diariamente indo no baile funk engravidando de um traficante. Não é só isso. Isso é um exemplo, isso acontece, mas é uma coisa específica. Mas hoje no Brasil não é o outro lado da moeda que tá mandando. O lado da moeda. É o lado certo da moeda. Outro lado da moeda. O lance, Júnior, você vai ter que ter uma legislação muito dura no Brasil pro cara que vai e embucha a mina e não paga. Que são esses caras que eu tô falando do Brasil profundo. Que não é o teu caso. Que eu te conheço. Mas é que não é só isso. Mas não é que só isso. É que isso é muito numeroso, cara, e as pessoas esquecem. Vamos lá, vamos falar a verdade. Os criminosos que nascem por aí, via de regra, são filhos de pais que largaram os filhos. São, em geral, criados pela mãe. Os auxílios, as bolsas vão todos pra essas mães. As famílias são destruídas. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Mas esse tipo de coisa assim, culpa do homem também, porra! É culpa de lei. É também culpa dessas leis pró mulher na relação com o homem. Esse cara tá pensando, ele nem cumpre a lei. Ele nem cumpre. Você acha que o Krebson, desempregado, de 18 anos... Se não tivesse tanto poder pra mulher poder colocar... Mas não tem a ver fazer vários o Krebson e a Daiane. Entendeu? O Krebson engravidou a Daiane. O Krebson... O Krebson, ele não vai cumprir nenhum julgado, sacou? O Krebson tá, ele anda de moto, arruma um bico e tal. A Daiane vai acabar criando o filho como? Ela e a mãe dela. Ela vai ter filho de qualquer jeito, porque ela pode ou achacar o cara... Ela não vai conseguir achacar o Krebson. O Krebson não tem bens pra ser. O Krebson não dispõe de meios. Ela vai ter o governo. O governo nem pega o Krebson. Você acha que o Brasil prende alguém pra valer? Ela pode ficar engravidando de vários. Ah, não vou... Isso, engravida aqui, eu pego um pouco uma aqui, bolsa um pouco aqui, um pouco aqui. Tá bom. Isso acontece? Isso acontece. É o que mais acontece, Renan. Ô, Junito, isso acontece. Isso acontece. E o cara também vai lá e também não cumpre o papel dele. A questão toda, Junito, e essa discussão ela é interessante por causa disso, é que estes casos que acontecem na base da pirâmide são muito mais numerosos e têm um impacto social muito maior do que o dessas leis merda, que eu concordo com você que essas leis todas, Junito, olha pra mim, são uma merda. Só que o meu ponto é, não adianta a gente ficar olhando como pessoas que pretendem administrar o Brasil, e não como representantes do feminismo, ou representantes do Red Pill, eu tenho que olhar como um problema como um todo. E como é que fica o cara, o Krebson, que engravidou a Daiane, e simplesmente deu foda-se? Mas esse é um problema que a gente tem no Brasil?
Pelo amor de Deus. Isso é o maior dos problemas. Deixa eu continuar. Esse é o grande problema social no Brasil. Nesse caso, a mulher, no Brasil hoje, com a legislação, ela tá desamparada? Ela não está desamparada. Não tá desamparado. O homem tá desamparado. Ela não está desamparada do ponto de vista formal, Ela jurídico. não tá Espera um desamparada. pouco, Júnior. Ela não está desamparada do ponto de vista formal, jurídico. A questão é que você acha que uma legislação nossa e um sistema judiciário que não consegue se fazer cumprir, consegue garantir que o Krebson cuide do filho que ele fez com a Daiane? O filho dele, sei lá, o Kevin. O jovem Kevin, ele foi gerado por 2 idiotas. O Kevin foi gerado por 2 idiotas. E a gente fica discutindo se a legislação é muito ruim pra isso, pra aquilo, porque você não tá pensando que essa legislação foi feita pra pegar o Krebson. Ela foi feita pra pegar o Enzo, que tem um apartamento, e aí eventualmente vem uma pilantra e pega lá. Isso, só que são 2 Brasis. Não sei se você entende que o Brasil do Enzo não é o Brasil do Kevin, filho do Krebson com a Daiane. Só que o Brasil do Krebson e da Daiane é o Brasil mais numeroso de todos. O Kevin, filho do Krebson com a Daiane, ele vai te assaltar muitas vezes. Deixa eu mudar a meu Daiane nome aqui. acumula auxílios, é uma galera pouco produtiva, ela não cobra a educação, e é fato, a gente tá construindo uma sociedade doente com isso. Eu vou mudar meu nome aqui no Twitter rapidinho. Junito Red Pill, vou colocar os... eu vou colocar aquela taça. Tá, beleza. Eu já coloquei, ó, 67% estão com o Renan e apenas... Quantos por cento comigo? 33%. Boa, galera. Bom, vamos passar esse negócio? Quer... Não, pô, achei essa discussão... Foi boa, mas assim, eu queria... Eu acabei te atrapalhando, era pra você responder o pessoal do lado do Redcast. Eu não vi, depois a gente faz dá uma olhadinha lá. Eu acho que ele ficou meio... Deixa eu falar, puto com você. deixa eu te falar, entrou 8º aqui no clube. Galera, quem entrou no clube 8º no seu nome, você ganhou uma meia linda da Casa Alexandria e a última edição da Valete. Bem-vindo ao clube. Faltam 2 pra chegar a 10 e virar Renan Vitoriano. E assim, eu só tô falando assim que, Júnior, só pra matar essa história. Eu não discordo. Com burrice, ignorância e sentimento burrice. Eu tenho os meus 2 filhos são com a mesma mulher, cara. Não tenho. Não é assim o que eu não quero... saio embuchando os outros. Não é. É que assim, o exemplo, vamos pegar aqui, tá? É estatístico. A maior parte dos auxílios e benefícios vão para as mães solteiras. E o Janones, ele estourou fazendo campanha sobre isso, tá? Ele viu que o público dele era feito basicamente de mulheres solteiras com filhos, tá? A gente sempre precisa lembrar, para não entrar, vamos dizer, numa discussão meio boba e sem nuances, que para aquele filho ter nascido, alguém comeu aquela mulher e não está prestando a devida assistência, porque ela está solteira. Então, a ausência de planejamento familiar foi de ambas as partes. O problema é que a galera que gosta de comentar sobre isso está comentando numa posição de alguém via de regra de classe média. Essa pessoa, ela não vive o verdadeiro Brasilzão. Sabe aquele Brasil? O Arthur foi pra Ilha de Marajó. Você acha que na Ilha de Marajó tem esse tipo de preocupação, Junito? Prostituição infantil acontece à luz do dia na Ilha de Marajó. O Brasil, o mundo cão, esse Brasilzão que ele votou no Lula, dá com pau. Esse Brasil é complicado, galera. Esse Brasil é bem complicado.